Olá, me chamo Jefferson e o título do meu trabalho é Técnicas em Machine Learning para o Reconhecimento de Padrões Sedimentológicos de Sistemas Turbidíticos do curso de Geologia orientado pelo professor Dr. Murilo da Silva Espíndola. O projeto ML-Turb investiga as propriedades das rochas sedimentares dos sistemas turbidíticos do Grupo Itararé, na Bacia do Paraná, através de uma colaboração interdisciplinar na UFSC com a Petrobras. Nesse vídeo, descrevemos atividades da iniciação científica em colaboração com o Laboratório de Geotecnia Aplicada e o AMBA da UFSC, focados na geologia de reservatórios petrolíferos. Exploramos a relação entre rochas geradoras e as fases sólida, líquida e gasosa em rochas para determinar propriedades características dos reservatórios de óleo e gás. O objetivo é caracterizar as rochas de reservatório através de uma série de testes físicos experimentais para posteriormente fornecer dados que apoiem um plugin programado para o reconhecimento de padrões sedimentológicos. Para começar, vamos falar sobre a propagação das ondas. A propagação de ondas ultrassônicas em rochas está relacionada a diversas propriedades, como elasticidade, densidade, porosidade e composição, entre outras. As ondas ultrassônicas podem ser ondas superficiais ou volúmicas, incluindo as ondas P primárias e S secundárias. Esse estudo foca na medição das ondas P e S e suas diferenças. A velocidade de ondas S é essencial para avaliações geomecânicas, e quando não disponível pode ser estimada a partir de equações empíricas usando dados de ondas P. O Point Load Test, ou PLT, apesar de ser um teste destrutivo, é um método simples e econômico para determinar a resistência à compressão de rochas, podendo ser realizado em campo ou no laboratório. Envolve a aplicação de carga pontual até a ruptura da amostra de rocha. Sobre os materiais e métodos. As amostras foram extraídas nas regiões do Alto e Médio Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina, borda leste da Bacia do Paraná. Para a coleta de amostras em afloramento foram empregados martelos petrográficos e marretas. As amostras coletadas foram classificadas e segmentadas pelos prefixos BPR, Bacia do Paraná. É necessário uma padronização das amostras antes de realizar a moldagem das mesmas, pois elas chegam com dimensões que dificultam os trabalhos. Sendo assim, elas são divididas em porções superior, médio e inferior, podendo haver mais subdivisões. Depois, a amostra bruta é seccionada em placas retangulares usando uma serra automática circular com lâmina diamantada. Então, tendo as amostras litológicas coletadas em campo e em mãos, realiza-se a moldagem dos corpos de prova utilizando-se uma furadeira de bancada de 370 watts. Durante a realização dos ensaios para determinação de propriedades das rochas, foram utilizados corpos cilíndricos com diâmetro de 1,5 polegada ou 38,1 mm e altura desejável equivalente ao próprio diâmetro. Sobre os processos experimentais. O processo começou com a secagem das amostras em estufa a 60 graus Celsius por 48 horas. Após a secagem foram medidas as dimensões e o peso específico aparente das amostras secas. Em seguida, as amostras foram saturadas imergindo-as em água sob pressão atmosférica por 24 horas e posteriormente submetidas a uma pressão negativa para alcançar a saturação máxima possível. Todos os testes e medidas, com exceção do PLT, foram feitos tanto com as amostras secas quanto saturadas. As medições das velocidades das ondas P foram realizadas usando um detector ultrassônico no Laboratório de Geotecnia Aplicada da UFSC. Para as ondas S foram utilizados transdutores de contato de 250 kHz acoplados ao aparelho de ultrassom Pundit Lab+. O PLT foi utilizado para obter a resistência à compressão uniaxial. Nesse projeto foi conduzido no sentido axial, levando em consideração as características geológicas das amostras. Sobre os resultados e discussão. Depois de realizados os ensaios, foi gerada uma extensa lista de dados que será usada para análise e comparação dos diferentes ensaios obtidos. Uma das primeiras observações feitas é que os corpos de prova com maiores pesos específicos de sólidos e uma presença significativa de carbonato de cálcio também apresentam a menor porosidade. Uma possível explicação para isso é a cimentação do corpo de prova pelo carbonato de cálcio, que sugere uma influência diagenética ou um processo de intemperismo químico na amostra. A análise dos resultados obtidos sobre as velocidades de propagação de ondas P e S nos corpos de prova foi realizada com a plotagem em gráficos de dispersão de todos os dados gerados nos ensaios. Ao analisar o gráfico de velocidade de ondas versus velocidade de ondas P seco, na figura podemos observar uma correlação positiva e significativa entre as ondas P seco e as ondas P saturado. Era um resultado esperado, pois apenas houve a substituição do fluido preenchedor dos poros acessíveis, passando de ar para água. Por outro lado, em relação às ondas S, a correlação diminuiu de forma considerável, pois as ondas S se propagam apenas em meios sólidos. Na figura a seguir, pode-se observar a baixa correlação entre os dados das ondas S em corpos de prova secos e saturados, que pode ser explicado por uma variedade de fatores, como a quantidade de análise, dimensões dos corpos de prova e diferentes métodos de obtenção dos dados. Sobre os resultados obtidos a partir dos ensaios PLT, que também foram analisados com o uso de gráficos de dispersão, observou-se uma relação de influência direta entre a porosidade e a capacidade de carga que um corpo de prova suporta, onde quanto maior for a porosidade, menor será o valor do Point Load Index.
Além disso, com a correlação a dados sedimentológicos, foi constatado um comportamento esperado para os arenitos, os quais apresentam resistências entre 50 MPa e 100 MPa no geral. Já quando a amostra apresentou teores argilosos, notou-se uma tendência de diminuição da resistência à compressão simples, mesmo se tratando do mesmo ambiente deposicional. Então conclui-se que os corpos de prova com maior peso específico dos sólidos geralmente são os de composição carbonática, embora haja a possibilidade de um erro de cálculo, devido aos poros inacessíveis. Espera-se uma relação positiva entre o peso específico aparente e a porosidade, sendo proporcional, onde qualquer discrepância pode ser atribuída à presença de minerais com densidades muito diferentes ou ainda variações de umidade. A obtenção de dados de ondas compressíveis demonstra maior correlação e melhor qualidade em comparação com as ondas cisalhantes. Estes resultados podem ser explicados por dois fatores, que consistem na dificuldade da interpretação das ondas S, as quais se manifestam nas leituras sempre após a chegada das ondas P, e no processo de obtenção desses dados, em que o gel utilizado para a medição das ondas compressíveis é pouco solúvel em água, ao contrário da glicose de milho utilizada nas ondas cisalhantes. E para finalizar, eu queria agradecer ao LGA, Laboratório de Geotecnia Aplicada, e ao professor Murilo da Silva Espíndola, e todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a realização do projeto.